Jean Willis versus Zé de Abreu. Os dois protagonizaram um showzinho de horrores nessa última terça-feira, cada um à sua maneira. Jean Willis levando uma ovada, né, coisa que vocês podem imaginar diversas piadas com o ocorrido, e José de Abreu se declarou presidente do Brasil, tal qual o Guaidó o faz na Venezuela. Ele ignora, obviamente, todo o lastro ditatorial e o lastro de assassinatos cometidos pelo governo de Nicolás Maduro, mas eu creio que vamos supor assim, a ditadura estrutural, né, conforme o Pedro colocou no outro vídeo aí, do Bolsonaro, causa mais danos ao Brasil do que o Maduro à Venezuela, né? Vamos explicar a lógica dessa operação política que envolve a maneira de agir da esquerda aqui nas redes? Vamos? Vamos sim. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, clique no sininho, se gosta do nosso trabalho, www.mbl.org.br/contribua, tá? Vamos lá, meus amigos. Eu vou tratar desse tema aqui, é um tema bem interessante, né? Qual é a tese que eu vou explicar aqui? A tese de que para a esquerda, boa parte do que ela faz, o que é ser de esquerda hoje em dia, é muito mais uma experiência estética e muito mais uma experiência, vamos supor, não é nem política, eu digo, é uma experiência emocional que ela quer ter, do que de fato um trabalho político consistente em longo prazo, né? Eu vou começar pelo Jean Willis, mas serve para diversos outros, em especial na esquerda lacradora, e que permite uma reflexão sobre isso e o mundo que a gente vive, né? O Jean Willis, vamos começar com isso, né? O Jean Willis, ele estava com uma carreira decadente, indo pro buraco e tal, ganhou na Bacia das Almas a eleição para deputado federal, e aí ele resolveu fugir, né? Estava sendo perseguido, disse que o Flávio Bolsonaro tinha milicianos no gabinete, tinha, essa parte meio zoadona, mas tinha. E aí isso linkava ele com a Marielle? Não. Isso linka o Bolsonaro com a Marielle? Ok, não linka, mas logo a Marielle foi morta e ele vai ser morto, né? E aí ele resolveu então ser um exilado, e agora ele mora fora do Brasil, assim, deu a entender que procuraria asilo político ali na França, ele é convidado a ser uma espécie de refugiado. Na prática ele tá morando na Europa, comendo bem, estrelou um bigode novo, deve ter ido para algumas festas mais moderninhas, bacanas com aquele bigodão dele e tal. Deus sabe o que tá acontecendo com esse homem. E aí ele tomou a ovada dele, aí ele tá, né, lamentando esse combate que estão fazendo a democracia. Mas vejam só, o que o Jean Willis quer é fazer um simulacro de perseguido político. Ele não é um perseguido político, né? Perseguido político, que poderia se declarar o Fernando Holliday, que quase tomou um tiro na testa, mas que a imprensa não quer falar, né? Na verdade, o Fernando Holliday está trabalhando normalmente, está no gabinete dele, não está fazendo mimimi com porcaria nenhuma. Mas não é o caso de Jean. Jean quer ter a experiência simulada, ou seja, um simulacro de um refugiado político. Ele quer se sentir vivendo nos anos 60, nos loucos anos 60, perseguido pela ditadura militar. É uma falsa experiência, é um espetáculo que ele quer gerar. É um espetáculo fugaz, que dura pouco, mas que ocupa a percepção de estética de vida que ele quer ter por um instante. Então essa percepção que ele quer ter, ele se veste, usa aquelas madeixas enroladas meio longas, acha que ele é o Caetano Veloso, né? Então ele acha que ele é um refugiado, e ele fica fingindo, ele fica simulando viver essa vida de refugiado e sendo validado automaticamente por esses outros atores políticos da esquerda, como se isso fosse um mundo real, e não é. No mundo onde, por exemplo, as necessidades básicas de todos eles está sendo paga, ou seja, eles têm grana para viver, né? Então eles podem tentar viver um universo paralelo, essa realidade paralela, onde essa perseguição política por ele esperada acontece, né? Então esse simulacro que o Jean Willis tenta viver é muito sinal do mundo moderno. Eu vou até pegar um livro aqui, vocês esperam aqui, ó. Fiquem aí e tal. É muito bom esse livro. Aliás, é aquela coisa que eu sempre faço. Recomendo lerem autores de esquerda, né? Isso aqui é um livro, A Estetização do Mundo, Viver na Época do Capitalismo Artista, do Gilles Lipovetsky e do Jean Serrois, acho que é Serrois que fala. Maravilhoso, é um livro de sociólogos, antropólogos, sociólogos, caras de esquerda, e eles fazem uma reflexão sobre essa nova fase do capitalismo, que é um capitalismo estético, baseado nessas impressões estéticas, nessa percepção da vida estetizada, cheia de momentos que você considera únicos na sua vida, e onde você cria esses simulacros de vida, você consegue simular esse universo ao teu redor, porque o que importa para você é viver estas experiências. Na prática, política para o Jean Willis é um grande playground, onde ele simula, onde ele finge, e onde ele é um grande ator.
né? Não à toa ele agora está fazendo o papel de refugiado. E aí vamos falar de um ator, de fato, né? O Zé de Abreu, que é o ator da Globo, que se declarou agora presidente do Brasil, né? O caso dele é muito engraçado porque ele tenta traçar um falso paralelo entre o que acontece no Brasil com o que acontece na Venezuela, né? E aí ele tenta trabalhar assim, olha, se é absurdo o Juan Guaidó se declarar presidente e ter reconhecimento internacional, eu também vou trabalhar um absurdo aqui me declarando presidente do Brasil. Aí ele fala lá, ele deturpa o slogan do Bolsonaro, Brasil acima de tudo, ele manda o Brasil ao lado de todos e a nossa bandeira jamais será laranja, fazendo, vamos dizer assim, uma piadinha com a nossa bandeira jamais será vermelha, com os laranjas ali do caso do PSL, até é engraçadinho, mas José de Abreu é um homem um pouco mais antigo em suas percepções do que Jean Willis, né? Ele chega a ser quase literal na pretensão e na brincadeira dele e não chega a ser tão, vamos dizer assim, perdido neste universo quanto o nosso querido Jean, né? A brincadeira dele, obviamente, ela tem um quê de maluco, mas ele não se leva a sério, ao menos eu percebo nele uma tentativa de brincar com tudo isso. O Zé de Abreu, ele quer fazer essa falsa simetria entre o caso Brasil e Venezuela, o que obviamente demonstra aí, né, uma maldade nele, mas se ele está levando para o campo do humor, assim, ao menos isso, né? Ele é conhecido por ser uma lhama cuspideira tal qual o Jean Willis, cada um cospe nos seus adversários políticos da maneira que soar melhor, mas eu não sinto nele a doença que eu vejo no Jean. No Jean há uma doença, há esse mal do mundo pós-moderno muito presente nele, né? E aí é um rapaz que deve sofrer muito, né? Você vê que essa salvada que ele não tomou provavelmente vai doer muito nele e ele vai querer agora criar todo um arcabouço de teorias sobre isso, né? Sobre o ovo não tomado, e ele vai ficar trabalhando nessa loucura. A esquerda, ela está perdida nisso. Se for pegar hoje esse bando de jovem lacrador que sai às ruas, aí a menina pinta cabelo de azul, passa pinta lá o sovaco e tal, faz aquelas coisas horrorosas que essa molecada de hoje faz, basicamente é uma tentativa de viver uma experiência, uma suposta simulação de rebeldia, e aquilo dura um tempo, depois a pessoa vai fazer yoga, depois a pessoa vai plantar bananeira, aí ela vai arrumar alguma moda nova. As pessoas ficam sucedendo uma moda a outra, simplesmente que elas vivem num mundo que ele é meio vazio de significado, né? Uma das dores do mundo pós-moderno é justamente estarmos perdidos de significado e não sabemos exatamente o que nós estamos fazendo no mundo. No fundo, eu tenho pena de todos eles. São pessoas que precisam dessas experiências desesperadamente para encontrar algum tipo de barra de salvação numa vida que não faz sentido nenhum. Jean Willis e essa juventude de hoje são exatamente essas vítimas. Não as vítimas que eles acham que são, ou que eles simulam ser. Eles não são vítimas de ditadura. Eles são simplesmente vítimas de uma democracia exacerbada, de uma economia de mercado que eles tentam negar e de um mundo que perdeu religiosidade, signos e símbolos e que deixaram nus e despidos de qualquer sentido. Então é uma pequena reflexão sobre o que nós vimos aí no dia de ontem. Lamento por todos eles e até torço por sua recuperação. Se ao menos não possível na cabeça, que ao menos eles recuperem suas almas. É isso aí, galera. Um abraço para todo mundo.